Imagine uma floresta tão densa que a luz do sol mal toca o chão. Agora imagine essa floresta repleta de vozes apagadas, povos inteiros que um dia viveram, riram, resistiram e foram aniquilados em nome do progresso. Esse é um dos capítulos mais brutais e silenciosos da história do Brasil, o Holocausto da Borracha. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a Amazônia virou o centro de uma corrida global. O mundo moderno começava a se mover sobre rodas, cabos, tubos e fios, todos exigindo uma substância em comum, a borracha. A região amazônica, até então isolada, transformou-se de repente no foco de um império econômico sem precedentes. Mas por trás da riqueza e das exportações havia outra realidade, uma campanha sistemática de escravização, tortura e extermínio de povos indígenas. Não foi apenas exploração, foi genocídio. Tudo começou com a árvore Hevea brasiliensis, a seringueira, que produzia o tão desejado látex, era uma dádiva natural da floresta. Mas, para os donos do poder, ela se tornou uma maldição para quem habitava aquelas terras. Havia milênios, as empresas e barões da borracha não queriam apenas extrair eles, queriam território, braços e silêncio. E encontraram tudo isso com sangue. Os povos indígenas da região amazônica passaram a ser tratados como engrenagens descartáveis de uma máquina de lucro. Homens eram acorrentados e forçados a caminhar por dias floresta adentro para marcar e cortar seringueiras. Mulheres eram violentadas, transformadas em propriedade dos patrões, muitas vezes separadas de suas famílias. Crianças eram levadas como garantia, menos uma forma de chantagem. Se não voltar com um quinhão de borracha, seu filho morre. Não estamos falando de casos isolados. Estamos falando de milhares de mortes, torturas em massa e comunidades inteiras destruídas. A história mais brutal ocorreu na região do rio Putumayo, na fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia. Lá a empresa Peruvian Amazon Company, controlada por empresários britânicos e Peru, transformou a floresta em campo de extermínio. Os registros mostram açoites com cipós, decapitações, estupros em massa, mutilações públicas. Para dar o exemplo, trabalhadores indígenas eram amarrados a árvores e espancados até a morte diante de suas famílias. Os carrascos fotografavam esses atos como troféus. Quem trouxe essas verdades à luz foi o jornalista britânico Roger Casamenche, que viajou ao Putumayo entre 1909 e 1911. Enviado pelo governo britânico para investigar denúncias de abusos contra trabalhadores indígenas em companhias de capital inglês, ele encontrou um cenário que classificou como pior do que o que vi na África. Casamenche havia testemunhado as atrocidades cometidas por Leopold II no Congo belga menos, mas disse que o que viu na Amazônia era ainda mais perverso, porque havia um silêncio absoluto ao redor. No seu relatório oficial ao Parlamento Britânico, Casamenche usou o termo extermínio industrial para definir o que acontecia. Um trecho dizia: esses homens não são seres humanos para seus capatazes. São ferramentas descartáveis, jogadas ao mato quando adoecem, e substituídas por outras compradas com munição ou bebidas. Mas mesmo com o escândalo internacional, pouca coisa mudou. As autoridades brasileiras e peruanas fizeram vista grossa. Muitos dos assassinos e torturadores continuaram suas vidas impunes. A borracha era mais valiosa que qualquer indignação moral. Enquanto isso, no Brasil, os barões da borracha erguiam palacetes em Manaus e Belém. O Teatro Amazonas, símbolo máximo da riqueza do ciclo da borracha, foi construído com mármore italiano, lustres franceses e tapetes vindos da Inglaterra, mas do lado de fora, a cidade era rodeada por barracões de seringueiros empobrecidos, caboclos marginalizados e povos indígenas reduzidos à condição de invisíveis. É preciso dizer com todas as letras: a riqueza amazônica foi construída sobre um cemitério verde. O Holocausto da Borracha não se limitou ao Putumayo. No Acre, no Alto Juruá, no Madeira, no Purus e em dezenas de outros rios, práticas semelhantes foram registradas. Mesmo após a denúncia de Casamenche, as condições não melhoraram. A segunda onda de escravidão veio com os soldados da borracha. Já na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América passaram a depender da borracha brasileira após perder o acesso ao Sudeste Asiático, dominado pelo Japão. O governo de Getúlio Vargas firmou um acordo com os norte-americanos,
e criou o programa de alistamento compulsório de trabalhadores rurais para a extração de borracha na Amazônia. Estima-se que mais de 60 mil brasileiros, em sua maioria nordestinos, foram enviados à floresta. Eles foram chamados de soldados da borracha porque trabalhavam em condições extremas, sob risco constante de doenças, acidentes e ataques de animais. Cerca de 30 mil morreram sem assistência, e os que voltaram, retornaram em silêncio, abandonados pelo Estado. Muitos sequer foram reconhecidos como veteranos de guerra. Mais uma vez, a Amazônia foi o palco de uma tragédia não declarada. A história oficial tenta suavizar esses eventos, como o ciclo da borracha, auge econômico ou expansão da fronteira nacional. Mas o nome correto é outro: genocídio ambiental, étnico e social. O mais assustador é perceber que a floresta ainda guarda os ossos de muitos dos que ali tombaram, e que os descendentes dos povos explorados ainda vivem em situação de vulnerabilidade extrema, sofrendo com a invasão de suas terras, a contaminação de seus rios e a ausência total de memória pública. Se existe um cemitério sem lápides no Brasil, ele está debaixo da copa das árvores da floresta amazônica. Um cemitério de vozes que nunca foram ouvidas, de nomes que jamais foram registrados, de povos que simplesmente desapareceram, não da natureza, mas da história. É quase inacreditável que um massacre dessa magnitude tenha sido tão cuidadosamente apagado. As escolas não ensinam, os livros didáticos não contam, a televisão ignora, o governo silencia. O ciclo da borracha ainda é romantizado como uma época de ouro, enquanto as vozes indígenas que pereceram nesse sistema são tratadas como um eco distante ou como se nunca tivessem existido. Mas elas existiram. Os resquícios desse holocausto não estão apenas na memória dos sobreviventes, estão na estrutura fundacional de muitas cidades amazônicas. Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, todas essas capitais ergueram suas fortunas sobre uma rede de espoliação e sangue. E o mais grave, muitas das famílias mais ricas e influentes dessas regiões ainda hoje são herdeiras diretas dos barões da borracha. Nos dias atuais, alguns dos poucos documentos que registram os horrores da época são mantidos em arquivos internacionais. O British Foreign Office, em Londres, guarda os relatórios de Roger Casement. Já no Brasil, parte dos documentos está sob a guarda da Biblioteca Nacional, mas raramente acessada. Poucos pesquisadores se dedicam a esse tema menos ainda têm apoio institucional para publicá-lo de forma ampla. A negligência é tamanha que não há um memorial nacional dedicado às vítimas do Holocausto da Borracha, nenhuma escultura, nenhuma praça pública, nenhuma data oficial de lembrança. Nos últimos anos, o tema começou a ressurgir discretamente entre historiadores, antropólogos e cineastas independentes. O documentário Serras da Desordem e a obra Os Fios da Memória, de Joel Zito Araújo, tocam nas feridas abertas por esse apagamento. Ainda assim, o alcance dessas obras é limitado, e o tema continua marginal nas grandes narrativas nacionais. O silêncio é conveniente. Conveniente para governos que nunca quiseram indenizar as populações afetadas. Conveniente para as elites regionais que ainda hoje dominam a economia e a política amazônicas. Conveniente para um país que se recusa a olhar para os próprios crimes, preferindo celebrar suas vitórias do que encarar suas feridas. E enquanto isso, o genocídio continua. Sob novas formas, a lógica de destruição e exploração que movia o ciclo da borracha nunca cessou. Ela apenas mudou de rosto. Hoje, o avanço do garimpo ilegal, a invasão de terras indígenas, o desmatamento patrocinado e a grilagem seguem os mesmos trilhos da expoliação histórica. Comunidades indígenas como os Yanomami, Munduruku, Kayapó e Ticuna ainda lutam para defender suas terras e continuam morrendo por isso. Crianças adoecem com mercúrio no sangue, rios inteiros são contaminados, aldeias são incendiadas, e tudo isso sob o olhar cínico das autoridades, que ora fingem surpresa, ora negam que haja qualquer tragédia acontecendo. É como se a história se repetisse menos, com novos vilões e a mesma indiferença. Mas há quem lute contra esse apagamento. Organizações como o ISA e o Instituto de Estudos Amazônicos têm resgatado a memória dessas populações e pressionado por justiça. Em 2022, foi proposto no Congresso Nacional um projeto de lei para reconhecer oficialmente o genocídio indígena
durante o ciclo da borracha. Mas o projeto segue engavetado menos como tantas outras tentativas de fazer justiça no Brasil. Em meio a esse silêncio, histórias como a de Domingos Ventura, um homem do povo catuquina, que sobreviveu à escravidão na extração de borracha, e que antes de morrer, registrou seu testemunho em um caderno de capa azul, são tesouros raríssimos. MSU Reload. Ele descrevia as noites de trabalho forçado e os castigos impostos por capatazes, o som dos gritos na floresta menos e a certeza de que o mundo jamais saberia o que aconteceu. E é por isso que contar essas histórias é um ato de resistência. Não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. Sobre quem ainda carrega nas veias a dor de um crime não reconhecido. Sobre quem vive à sombra de uma riqueza que nunca os alcançou. Sobre um país que se recusa a dar nome ao seu próprio massacre. O Holocausto da Borracha não é um capítulo fechado. Ele é uma ferida aberta. Uma ausência gritante no debate público. Uma dívida histórica que segue acumulando juros de dor, abandono e invisibilidade. Cada gota de borracha que brilhou nos sapatos da aristocracia europeia veio acompanhada de uma lágrima. Cada quilo exportado carregava um corpo ausente. Cada árvore cortada era o fim de uma aldeia. E agora, mais de um século depois, é preciso dar nome aos silêncios. É preciso transformar esses gritos apagados em palavra viva. É preciso, acima de tudo, lembrar. Porque, como dizia o próprio Roger Casement em sua última carta, antes de ser enforcado pelo governo britânico, a memória dos oprimidos é o único tribunal diante do qual a história deveria ser julgada.